A lente de contato, um dos objetivos principais dela é retirar a dependência do óculos. Mas é claro que todo mundo que usa óculos e quer usar lente vai ter que alternar essas duas coisas. Alternar a lente e óculos vai manter a saúde do olho. Mas se você fizer um bom exame oftalmológico, você vai poder ver qual é a melhor lente que vai se adaptar melhor ao seu olho, com certeza. Quanto tempo se pode usar a mesma lente, doutor? Então existem vários tipos de lentes hoje. Existem lentes de uso diário, que você usa e joga fora. Então é uma lente que você sempre vai estar com uma lente limpa, mas é uma lente que você vai estar descartando. E é muito alto o preço de uma lente assim? Não. Eu não sabia que tinha lente que você usava e jogava fora no mesmo dia. Sim, tem lentes que você usa no mesmo dia. Então isso evita o estojo, evita você ter que limpar ela todos os dias. Então você usa sempre uma lente limpa. Obviamente é um custo um pouco mais caro, mas algumas pessoas que usam pouco lente, usam só no final de semana ou só para uma festa, é uma lente interessante para se usar. Tem lentes de uso mensal, você vai descartar mensalmente. Tem até lentes de uso anual, você descarta todo ano. Usa uma vez, usa ela o ano inteiro e uma vez por ano você descarta. Essa lente, a ideal, vai ser avaliada pelo seu oftalmologista. E aí ele vai definir qual é a melhor lente para o seu trabalho, para os seus hábitos de vida, para a sua higiene, então isso é importante. Quais os tipos de lente que existem, assim, doutor? Tipo rígida, flexível, como que funciona? Isso, basicamente a gente tem dois tipos de lente, as lentes gelatinosas e as lentes rígidas, né? Hoje existem variantes dessas lentes que a gente chama de lentes híbridas, que tem lentes mais gelatinosas um pouco mais espessas. Sim. E lentes rígidas com um material um pouco mais confortável. Mas basicamente as lentes gelatinosas e as lentes rígidas são as que a gente usa no dia a dia. E uma pergunta, qual o produto que você deve usar e como funciona a higienização de uma lente? Então a lente a gente costuma dizer que é como se fosse uma roupa. Então você tem que manter ela limpa, então você tem que retirar essa lente e fazer a higienização correta dessa lente. Normalmente existem produtos específicos para a lente, para a limpeza dessa lente, e são produtos saponáceos que vão limpar essa lente, evitar que as bactérias e fungos se acumulem, para você ter sempre uma lente limpa. O que a gente não recomenda é o uso de soro fisiológico. O soro fisiológico, apesar de ser possível usar, porque ele simula muito a água, a lágrima, ele se contamina muito fácil. Então, numa emergência, pode-se usar o soro. Mas usar o soro de rotina, você está arriscando a contaminar essa lente e, consequentemente, causar uma infecção nos olhos. E aí eu pergunto, às vezes você está usando ali a lente e deu aquele incômodo. E você tem dentro da bolsa o produto que você limpa a lente. Eu posso pegar aquele produto e pingar no olho diretamente ali com a lente, doutor? Teoricamente, você poderia. É um produto que muitas pessoas colocam diretamente, tira a lente do estojo e coloca no olho. Certo. Mas ele é um produto químico, então isso não deve ser uma rotina. Para a limpeza dos olhos, das lentes dentro dos olhos, a gente deve usar colírios específicos, ou uma lágrima artificial, ou um produto de limpeza específico para a lente, que são colírios específicos para isso. E isso, para que a gente possa usar, eu preciso de uma receita de um oftalmologista ou eu posso ir a uma farmácia, uma drogaria e solicitar esse produto, doutor? Isso é muito importante, né? As lentes de contato, elas estão intrinsecamente em contato com o olho, né? Então nós temos, por exemplo, trouxe um olho pra gente, é bom que você vai ensinar. Fica mais fácil. A gente tem a córnea, que é essa parte redonda aqui anterior da nossa olho. Então a córnea ela é totalmente transparente e a lente ela vai estar apoiada nessa córnea. É como se fosse um plástico com grau a lente. E a nossa córnea ela é totalmente transparente, como vocês podem ver. Então ela não tem nenhum vaso sanguíneo, nada chega nela para ela ser transparente. Então como é que ela respira? Como é que o oxigênio chega nela para ela sobreviver, que é uma célula? Ela chega através do ar. É o único órgão que a gente tem que respira através do ar. Então se eu coloco um plástico, uma lente na frente, essa córnea ela pode sofrer alguma alteração, um edema, um inchaço, vasos sanguíneos crescendo em cima dela. Então toda lente de contato, todo produto precisa ser antes avaliado por um oftalmologista, para ver se essa córnea tem condição de receber uma lente X, uma lente Y e que ela seja saudável para manter a transparência da córnea. Certo. Tem perguntas? Chegando aqui para o senhor, fiz cirurgia de descolamento aí de retina nos 2 olhos, foi urgente. Tenho miopia desde criança, posso usar lente? A cirurgia de retina é uma cirurgia muito interessante. Normalmente quem opera de retina
fica mais míope do que era antes. Então a miopia aumenta muito. Então o paciente que tinha 4 graus de miopia, às vezes vai para 8 graus depois da cirurgia. Então às vezes o óculos fica muito incômodo porque ele fica muito grosso. Então a lente é excepcional para esses casos de alta miopia. E como a retina está na parte de trás do olho e a córnea na frente, não tem nenhuma contraindicação para esse uso. Tem que se avaliar e escolher uma lente que se encaixe bem e ela funcionando bem vai ser uma ótima opção para esses pacientes. Quanto tempo que a gente pode permanecer usando a lente? Por exemplo, eu coloquei hoje de manhã, tem algum prazo, algum período, isso varia de lente para lente? Explica pra gente, doutor. Isso. Existem lentes que a maioria delas você tem que tirar todo dia. Não só pela oxigenação que ela permite que o olho tenha, mas para que você possa fazer a limpeza ideal dela. Mas existem lentes hoje que são tão bem oxigenadas que em bula até se permite ficar 7 dias seguidos com ela. Nós não gostamos muito que o paciente fique porque a lente vai se contaminando ao longo do tempo. Isso pode causar uma úlcera. Então, idealmente, deve-se tirar a lente todo dia. De um dia para o outro, alguns pacientes conseguem tolerar bem, mas isso tem que ser uma avaliação bem expressa do oftalmologista para liberar e que não tenha nenhum risco para o paciente. Então, essa história de dormir com lente não pode, dependendo, pode dormir com lente, então? Existem lentes que são específicas em termos de oxigenação. Elas oxigenam quase 90%. Mas a gente tem que lembrar que a lente está tampando a córnea, igual eu expliquei. Certo. Imagina quando você fecha os olhos, aí é que o oxigênio não consegue penetrar. Então, isso vai causar sempre alguma lesão de córnea e a longo prazo, 3 anos, 4 anos, 5 anos depois, o paciente vai falar, olha, eu já não consigo usar mais minha lente. Eu ponho a lente e meu olho fica vermelho. É por isso, porque abusou muito, dormiu com a lente. Então, idealmente, a gente deve sempre retirar as lentes para manter a saúde do olho e alternar com óculos quando possível. Você vai garantir uma oxigenação muito boa da córnea. Quando eu comecei a usar lente no início, eu tive problema porque eu comecei a dormir, eu achei que podia. E aí minha córnea deu um probleminha. Mesmo lentes que na bula permite-se dormir, nós nunca gostamos que durma por isso. O paciente começa a usar 5 anos depois, ele começa a ter rejeição, não consegue. Então, para garantir que se use a vida inteira, é importante sempre tomar esses cuidados. O uso contínuo da lente sem retirar, ficar 2, 3 semanas sem retirar, dormir muito tempo com a lente, não usar um produto adequado, usar água de torneira. A água de torneira é muito perigoso para a lente. Resseca, não resseca? Porque ela resseca a lente e nos canos, hoje existe um protozoário que é a Cantameba, e ela é muito contaminada, ela contamina muito a lente. É uma infecção muito grave, a gente quase não tem tratamento para ela. Então, se não se faz a higienização correta, úlceras de córnea, conjuntivites, alergias, rejeições podem acontecer. Então, é importante sempre fazer os usos de produtos adequados para a lente, retirar no tempo certo, fazer o controle com o oftalmologista para que não se corra esses riscos. Pergunta chegando para o senhor. Bom dia, no caso, eu tenho hipermetropia. Posso usar lente? Meu olho é muito sensível e sempre fica coçando, doutor. A hipermetropia, antigamente não se existiam muitas lentes para hipermetropia, hoje é uma coisa muito simples. A hipermetropia é muito bem tratada com lente e às vezes é até melhor do que o óculos. E as alergias, muita gente tem alergia ao material da lente, aos produtos da lente. Então existem vários tipos de lente, hoje a gente tem mais de 20 tipos de lente que você pode escolher, experimentar, fazer um teste e definir qual a lente melhor. Então geralmente nós conseguimos com que se evite uma alergia à lente usando uma lente adequada para cada olho. Tem pergunta aqui também chegando para o senhor. Sou Thales, de Crateús, do Ceará. Um abraço para todos os cearenses. Viu que aqui vai pegando? Muita gente. É muita gente fora do país, o pessoal participa mesmo. Eu tenho problema, eu vejo muitas coisas embaçadas. Posso usar lente de contato? Ver algumas coisas embaçadas, a gente tem que definir qual é a causa disso, né? Isso pode ser uma miopia, um astigmatismo inicial, que hoje as lentes corrigem muito bem. Pode ser uma hipermetropia ou pode ser um edema de córnea, uma catarata inicial. Então tem que se definir bem para ver, será que o tratamento é melhor com óculos, com lente? Será que uma cirurgia é melhor? Então essa avaliação é importante, mas às vezes a lente vai corrigir muito bem esses embaçamentos pequenos. Eu escuto, isso, eu quero que o senhor fale se é fato ou não, muitas reclamações com a lente rígida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não consigo me adaptar com essa lente rígida. Eu uso a gelatinosa, me adapto, eu nem sinto que estou
Com lente. A não ser quando está incomodando. Hoje, por exemplo, minha lente está incomodando. Então, assim, fora disso, eu nem percebo que eu estou de lente de contato. A lente rígida, ela tem esse fator. Isso acontece mesmo, doutor? A lente gelatinosa, ela mais ou menos ela imita o grau do óculos. Então, se você enxerga bem com óculos, muito provavelmente uma lente gelatinosa vai conseguir corrigir isso bem. Mas tem algumas pessoas, por alguma doença na córnea, um ceratocone, uma úlcera, uma cicatriz, uma perfuração, que a visão de óculos não é boa. Então a gente precisa de uma lente que corrija a irregularidade da córnea. Então aí entram as lentes rígidas, porque elas conseguem organizar mais a córnea e melhorar a visão muito mais do que a lente gelatinosa. Então eu diria que a lente rígida tem algumas vantagens. Certo. A primeira é que ela se infecciona muito dificilmente, porque a bactéria não consegue penetrar na lente. Olha. A gelatinosa já penetra. Então, raramente um paciente com lente rígida tem infecção. As lentes rígidas, elas passam muito oxigênio, mais do que a lente gelatinosa. Então, ela é rígida passa mais oxigênio? O material dela consegue fazer isso. Eu achava que era o inverso. A gente sempre pensa isso. Então, é uma lente muito mais saudável para o olho. Segundo que a lente gelatinosa é como se fosse uma borracha. Então, a pálpebra piscando nessa lente vai causar irritação, alergia. Como a lente rígida ela é lisa, é muito difícil ter uma alergia a ela. Então, ela consegue dar uma visão melhor do que a lente gelatinosa, porque ela corrige todo o grau da miopia, astigmatismo e hipermetropia. A lente gelatinosa não. Então, ela dá mais visão, ela é mais segura, ela é mais saudável para o olho, mas ela incomoda mais. Ela é mais dura, então o paciente sente aquilo. Mas pacientes bem adaptados, e hoje a gente tem lentes rígidas muito boas no mercado, com adaptação específica para cada paciente. Hoje eu tenho pacientes que usam, dormem às vezes com ela, não percebem que a lente rígida está no olho, então geralmente a gente consegue uma adaptação muito boa. E a higienização da lente rígida é a mesma maneira? É muito parecido, né? A lente gelatinosa, ela tem uma tendência de aderir mais proteína, então a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso com a gelatinosa. Ela resseca mais. A lente rígida não, ela não resseca, você pode deixar no tempo aberto. Mas ela pode arranhar? Mas ela pode arranhar, por exemplo. Então, tem pacientes que deixam cair, ela arranha, a gente tem que fazer às vezes um polimento. Então, esses cuidados específicos com lente gelatinosa e rígida são essenciais para que você possa usar uma lente adequada, que melhore tanto a visão, que dê conforto e que dê segurança para o seu olho. Bom dia, meu nome é Arineide, tenho ressecamento de retina. Acho que foi pelo uso de lentes, sempre senti muito incômodo. Gostaria também de saber qual a marca que tem 90% aí de oxigenação. Talvez tenha sido isso, falta de oxigenação, que causou tanto incômodo. Usava sempre colírio. E aí, doutor? Então, geralmente... Ressecamento de retina. Eu acho que é o ressecamento da córnea, né? Que é essa parte transparente onde a gente põe a lente. A córnea ela é muito sensível e a lágrima ela é essencial para a lente. Então, a gente fala lente de contato, mas na verdade nenhuma lente toca o olho, nenhuma lente encosta, tem contato com o olho. Todas as lentes de contato, elas boiam na lágrima. Então isso é muito importante quando nós fazemos o exame para avaliar a lente, eu preciso ver se a lágrima está passando embaixo da lente. Então quando você começa a sentir que a lente está encostando, está pegando, muito provavelmente é que a lágrima não está boa e a lente está tocando no olho, aí dá o incômodo. Então por que o olho fica seco? Por vários motivos. O uso contínuo de lente pode causar olho seco, medicamentos podem causar olho seco, então medicamentos que a gente toma, muito ar-condicionado, muito shopping, ar-condicionado de carro, isso é extremamente comum, e muito celular. Computador, o brilho do celular, o brilho do computador resseca muito o olho. Então é muito comum a pessoa, olha, eu uso lente, mas no final do dia eu trabalhei, usei celular, usei computador, meu olho está muito seco, tem ar-condicionado, bate muito vento, eu tomo um remédio que resseca meu olho, eu tenho uma artrite, um reumatismo que dá ressecamento no olho. Então a gente precisa avaliar, ver qual é o tipo de ressecamento e usando um colírio adequado e uma lente boa, normalmente a gente consegue controlar isso muito bem. Tem pergunta para o senhor. Olá, bom dia, eu tenho miopia e astigmatismo. Uso lentes há mais de um ano. Uso a lente gelatinosa. Não percebo que estou de lente, de tanto que me adaptei, porém fico cerca de 3 semanas sem retirá-la. O que pode ocorrer? É a Bianca. Isso. Então, a boa adaptação é excelente. O astigmatismo hoje é difícil da gente controlar, ajustar ele. Então, provavelmente você usa uma lente tórica que corrige miopia e astigmatismo. Excelente. Mas quanto mais eu uso a lente, mais meu olho vai ter uma tendência de ressecamento e uma tendência dele se inflamar, porque ele vai diminuir essa oxigenação do olho, mesmo com lentes bem oxigenadas.
Então é importante conversar com o seu oftalmologista para ver quanto tempo você pode ficar com essa lente, mas 3 semanas geralmente é um tempo muito abusivo. Então temos que tomar cuidado porque uma úlcera de córnea, uma lesão do epitélio, uma conjuntivite é muito comum de acontecer com essas lentes quando a gente usa muito tempo. Então tem que avaliar, retirar ela no tempo certo, não ficar com essa lente mais do que 2, 3 meses, porque isso vai proteger seu olho e conseguir controlar bem a sua visão. Tem outra pergunta, minha colega tem ceratocônio, fez cirurgia colocando anel nos 2 olhos, posso usar, né, pode usar lente ou óculos e depois da cirurgia ela fala que está cega. Peraí. É porque eu tô lendo aqui, ao vivo assim, tem hora que você vai, parece que ela está tendo dificuldade, como se ela tivesse cega. Isso pode acontecer, faz mais de 2 meses que realizou a cirurgia com relação à ceratocônia. Vamos. Vou pegar aqui de novo para explicar mais fácil. O que é o ceratocone? Ceratocone é uma doença muito comum. A gente acha que não, mas é muito comum a gente pegar esses pacientes com ceratocone. O que ele faz? A nossa córnea, ela é redonda, então o ceratocone é uma doença que a pessoa adquire, é uma doença que ela vai adquirir ao longo da vida, principalmente quem coça muito, em que a minha córnea, que é redonda, ela vai ficando mais pontuda, igual um cone de sorvete. Certo. Então, ao invés da luz entrar perfeitamente no olho, como a minha córnea vai ficando pontuda, a luz ela espalha. Então, a claridade é muito ruim, causa um astigmatismo muito alto. Então, existem hoje lentes muito boas para ceratocone, muito modernas. O que a cirurgia do anel faz? É colocado um pequeno anel transparente na córnea, ele expande e ele vai puxar a ponta do ceratocone para baixo. Mas você ainda vai continuar com o ceratocone. Então, depois dessa cirurgia, vai diminuir o grau, mas vai ter que ser adaptado um óculos ou uma lente de contato específica para esse anel. Certo. Então, isso geralmente resolve muito bem, não precisa se preocupar. 2 meses talvez ainda esteja cedo. Então, às vezes, a visão não melhorou, você não percebeu, mas depois que se adaptar um óculos ou uma lente no tempo certo, provavelmente deve melhorar bastante. Então, acho que tem que avaliar bem, mas é um tratamento muito eficaz, o anel e as lentes de contato para ceratocone. Bom dia, meu nome é Josiane, tenho astigmatismo, só que o oftalmologista me passou a lente rígida, mas ela não conseguiu adaptar. É possível ela usar a lente gelatinosa ou, nesse caso, não pode, doutor? Sim, para o astigmatismo, o que é o astigmatismo? A minha córnea, ao invés de ser totalmente redonda, essa bolinha central, ela é achatada, ela é oval. E quanto mais oval, maior o nosso astigmatismo. Então, a lente que mais melhora o astigmatismo é a lente rígida. Ela consegue resolver muito bem o astigmatismo. Mas, às vezes, as pessoas não adaptam. É uma lente que, às vezes, é difícil de adaptar mesmo a lente rígida. Hoje já existem lentes gelatinosas para astigmatismo. Então, são lentes excelentes que dão um resultado muito bom. Mas, normalmente, elas dão um resultado até 3 graus, mais ou menos, de astigmatismo. Então, se o seu astigmatismo é mais alto que isso, muito provavelmente é a lente rígida que é melhor. Então, tem que experimentar, fazer testes específicos para saber outras lentes que você possa tolerar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.